Esse mês estamos falando sobre graça, o desafio de viver, de repetir a graça de Jesus. Já falei aqui algumas vezes de uma palestra que o Frei Beto deu aqui na Bethesda, no ano retrasado, eu acho, que ele diz que todos nós queremos ter fé em Jesus, e nós temos fé em Jesus, mas que a nossa responsabilidade como cristãos também ter a fé de Jesus. Ou seja, viver como Jesus viveu. Não é só acreditar nele e ter um vocabulário de crenças em Cristo, mas é ter uma atitude, é ter um tipo de vida igual ao de Jesus. E o conceito da graça, esse amor, essa aposta, acreditar em ressurreições, acreditar em recomeços, valorizar o perdão, estender a mão, isso é tudo práticas de Jesus. Que nós queremos receber isso de Jesus, é verdade, nós já recebemos. Mas como cristãos é nossa responsabilidade atualizar isso, espalhar a graça. Ou seja, que quem passar por mim receba perdão, receba mãos estendidas, receba a oportunidade do recomeço. E hoje à noite eu quero falar mais uma vez em uma parábola de Jesus. Falei, na verdade a primeira mensagem dessa série foi o Ricardo quem pregou. Ele falou sobre a graça de Deus é uma grande injustiça, e é mesmo. Segunda noite eu falei sobre o encontro de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. Falei na parábola semana passada na parábola do administrador infiel. E hoje eu quero falar em mais uma parábola com vocês, em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 6. Lucas 13, a partir do versículo 6, diz assim. Jesus está conversando com um grupo de pessoas e explicando para elas, olha, uns morrem, e o fato deles morrerem não quer dizer que vocês que estão vivos são melhores que eles, porque todo mundo vai morrer. Um grupo de pessoas foi soterrado por uma torre que caiu, mas olha, eles não são piores que vocês porque a torre caiu na cabeça deles. Somos todos iguais, nós vamos todos morrer. E aí Jesus conta uma parábola para eles, e a parábola é a seguinte. Em seguida, Jesus contou-lhes esta história. Um homem tinha uma figueira plantada em sua propriedade, mas na época de figos não havia um fruto sequer. Ele disse ao seu agricultor, o que está acontecendo? Há 3 anos tento colher figos desta árvore e nada. É melhor cortar. Por que desperdiçar terra boa? O homem lhe pediu, vamos dar a ela mais 1 ano. Vou cavar ao redor e jogar adubo. Talvez comece a produzir no ano que vem. Se não der nada, vamos cortá-la. Até aí. Jesus usa uma linguagem muito rica em metáforas, figuras de linguagem, para explicar para nós a dinâmica do reino de Deus. Ele vai contando uma parábola atrás da outra para explicar o que é a vida no reino. Então ele não faz um conjunto de ideias teológicas, sistemáticas e difíceis de serem compreendidas. Jesus conta histórias como essa aqui. Ele exemplifica com histórias possíveis, mas que não necessariamente aconteceram, para explicar o que é o reino. Não é para definir, é para instigar a sua imaginação. Porque as figuras, elas não definem, as figuras expandem. Uma historinha que foi contada para você quando você era criança, não era para colocar um ponto final. Não, era para um começo de conversa. Aquela história para quê? Para instigar o teu pensamento, para abrir as janelas do teu coração. Na verdade é para gerar sede,
Então uma história que gera sede, e você vai atrás de outra história, e você vai atrás de outra história, e o reino de Deus é isso. Histórias através de histórias e mais histórias, para tentar entender a nossa história e para tentar escrever uma boa história. Então, lembre que uma parábola, ela não vai encerrar o assunto. Uma parábola vai começar o assunto. Uma parábola não é o ponto final. A parábola é o início da conversa. E assim é a dinâmica do reino. Porque o reino, na verdade, não é um espaço de pontos finais. O reino é um espaço de vírgulas. O reino é um espaço da continuidade. O reino é o espaço onde as pessoas não precisam ser eliminadas. A gente conta uma história hoje e nós temos conversa para amanhã, porque sempre há a possibilidade de contarmos uma nova história no dia de amanhã, de escutarmos uma nova história no dia de amanhã. E através da parábola que nós lemos hoje, Jesus fala sobre o fracasso, ou seja, como é que você lida com o fracasso? Qual é a sua resposta para os seus fracassos? E qual é a sua resposta para os fracassos das pessoas que vivem ao redor de você? Por que a pergunta é tão simples, mas ela é tão importante? Porque todos nós aqui fracassamos. Você já fracassou várias vezes e a péssima notícia é: irá fracassar outras. As pessoas que vivem ao seu redor já fracassaram muitas vezes e irão fracassar outras. Vão errar, vão tentar, vai ter falência, vai ter uma nova tentativa, pode ser que haja o erro de novo. Então é simplesmente para inserir o seguinte: fracassos, desânimos, desistências, péssimas decisões fazem parte da tua condição humana. Então você precisa responder como que você lida com os teus fracassos e com os fracassos das pessoas que vivem ao seu redor. Então Jesus, nessa parábola, ele fala sobre a nossa postura diante do erro. A nossa postura quando nós não damos conta de exercer uma tarefa. Jesus fala sobre a rigidez. Será que nós temos que ser assim tão rígidos? Será? Porque nós falamos sobre graça, nós falamos sobre amor, nós falamos sobre uma espiritualidade do amor, que ela não é baseada em negociações, nem em trocas, mas ela é baseada no amor. Mas é fácil falar de uma espiritualidade de amor, é fácil cantar de uma espiritualidade de amor, é fácil falar de uma espiritualidade graciosa com as coisas que estão aqui na tela do meu tablet. É fácil. A questão é como que a gente responde, como que a gente faz, como é que a gente coloca em prática uma espiritualidade graciosa no nosso dia a dia, e aí que a coisa complica. Porque a proposta do cristianismo, ela não é fácil, acho que foi o C.S. Lewis que falou: olha, se você me pedisse uma religião que te deixasse acomodado, eu seguramente não te indicaria o cristianismo. Se você quiser um projeto de vida que te deixe assim numa boa, cara, não siga Jesus. Porque Ele vai te colocar para pensar, Ele vai te colocar para questionar as suas práticas, Ele vai colocar você para mexer no seu passado e mexer nas tuas ideias. Então, baseado nessa parábola, onde nós falamos sobre fracasso, sobre condenação, eu quero pensar algumas ideias com você. Como é que você lida com os teus fracassos e com os fracassos das pessoas que andam ao teu lado? E a primeira coisa que eu quero pontuar com você é que você entenda o valor da sua vida, que você entenda o valor da existência humana e que você respeite o tempo, que você dê prazos. Por que eu falo isso? Porque nós temos que tomar muito cuidado, e aqui eu vou repetir um pouco do que preguei hoje de manhã, para os nossos processos relacionais e os nossos processos emocionais não entrarem no nosso frenesi de data de entrega de trabalho, de projeto que você tem que entregar na faculdade, de relatório que você tem que entregar para o seu chefe, nessa lógica desse mundo regido pelo capital, onde tudo tem que ser feito rápido, onde tudo já está atrasado, onde tudo tem que dar certo e você tem que ser um sucesso.
Não, essa é uma lógica de mercado que não pode ser usada nos corações, não pode ser usada nas relações. Respeitar processos é essencial para quem quer trabalhar a sua humanidade com seriedade. Não cair nessa lógica de frases de autoajuda, de programas que vão mexer com você para resolver questões pontuais, de frases, não, você pode, você vai passar por cima, 3 passos para aquilo, 3 passos para aquilo, e Jesus está dizendo, não, a vida não se resolve em 3 passos, porque a vida é uma construção. Vira e mexe, Jesus compara a vida cristã com o mundo da colheita. No mundo da colheita, no mundo da agricultura, não tem 3 passos, no mundo da agricultura tem processos. Tem semente, as coisas começam com sementinhas. Com sementinhas? Não começa com sementinhas, começa com pessoas preparando o solo. Ou seja, não tem resposta mágica para você resolver as tuas questões emocionais e nem as tuas questões relacionais. Então nós temos que fazer tudo no menor espaço de tempo, e as pessoas também têm que responder para a gente no menor espaço de tempo e dar uma resposta correta a respeito das coisas que elas fizeram errado. Não cobre isso das pessoas e não cobre isso de você por uma razão: nada frutifica sempre. Coloca isso na tua cabeça. Nada frutifica sempre. Essa pressão de você dar frutos o tempo inteiro é cruel demais com a tua própria vida. Temos pessoas aqui hoje nessa sala com 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 e assim para cima. Quer dizer, você tem que passar a vida inteira dando resultado. Você não é uma máquina. Você tem que se manter plano sempre. Mas você não é um lago, você é um oceano. A nossa vida é oceânica. Tem dia que a maré está baixa, tem dia que a maré está alta, tem dia que a onda é muito gigante, tem dia que a onda é pequena, e você tem que, eu tenho que me manter no mesmo estado de espírito, no mesmo estado mental, no mesmo estado emocional, não. Até porque uma vida que se mantém sempre no mesmo estado é um tédio, uma chatice. Não, o fato da nossa vida ser um oceano é que faz a nossa vida ter graça, ela ser dinâmica, ela ser engraçada, a gente ri, a gente chora. E nada frutifica sempre. Mas nós entramos numa lógica de resultados imediatos e de coisas rápidas. Quem aqui ainda não ficou bravo com a internet porque ela não respondeu imediatamente que você queria entrar no site X? Tem gente que tem crise existencial porque o 3G não funciona. Até um tempo atrás a gente nem sabia o que era isso. E agora? Agora tem que funcionar agora, porque eu já dei o comando e nem entrou. Então essa velocidade e esse resultado contínuo, ele faz parte de uma série de coisas da nossa vida, mas não pode fazer parte das nossas relações, das nossas cobranças, nem com os outros e nem com a gente mesmo. Mas a cobrança existe. A cobrança de dar certo existe. A cobrança de acertar sempre existe. E aí quando a gente não consegue, a gente fica questionando as nossas potencialidades, a gente questiona a nossa capacidade, e a gente chega uma hora que está até pensando na relevância da nossa própria vida, tendo em vista que a gente não consegue fazer as coisas direito. Aí Jesus conta a parábola de uma figueira que está lá no meio e ela não dá fruto. Tem que dar fruto. E o dono da plantação olha para aquela figueira e diz, não está dando resultado, não está dando fruto, arranca. Arranca, porque esse pedaço de terra aí, ele pode me trazer lucro, ela está empatando a minha vida, arranca. Pô, mas tem várias aqui dando fruto? Não, tem várias dando fruto, mas essa aqui não está. Aí é a nossa mania de olhar sempre para o que não está. Aí esse desejo nosso de sempre focar naquilo que não funciona. Então ele já chega resolvendo de uma maneira com lógica de mercado, arranca. Tira isso fora. E você já deve ter sacado que Jesus não está falando de figueira, Jesus está falando de pessoas.
Jesus não está falando de uma árvore que não está dando um fruto que se come. Jesus está falando de pessoas que não conseguem corresponder à altura da expectativa dos outros. A questão é, a expectativa dos outros tem que mesmo ser correspondida? Será que eu preciso mesmo me adequar à expectativa dos outros? Qual é a expectativa dos outros? Aliás, quem são esses outros que eu estou tão preocupado em responder a eles? Então o dono da plantação, ele dá uma resposta imediata, resposta de mercado. Não está dando lucro, arranca, coloca fora. O agricultor chega negociando e defendendo a árvore, dizendo, não, peraí, como assim? Como assim arranca? Como é que a gente chega jogando as pessoas fora assim? Calma. Você já parou para saber o que está acontecendo com essa pessoa? Você já teve um mínimo de empatia para saber quais são os dramas dessa pessoa e o porquê ela não dá fruto? Você já teve um mínimo de interesse em se conectar com a história, com as dores, com os dramas, com as lágrimas dessa pessoa, ao invés de já chegar com a foice na mão, representando a morte, tirando ela do meio, porque ela está ocupando um lugar? Epa, pera lá. A gente pode viver a religiosidade do dono da plantação e a gente pode viver a religiosidade do agricultor. Religião pode ser muito bom, e religião pode ser uma maldição. Qual é a espiritualidade que você quer? Aquela que arranca pessoas sem saber o que está se passando com elas, ou a espiritualidade que fala, pera lá, vamos pelo menos ouvir o que acontece com aquele coração. E enquanto eu falo isso para você, eu quero que você faça o exercício de você pensar como é que você lida com os fracassos dos outros e com os seus, porque talvez você seja tão cruel que você já pensou em se arrancar, em se punir, em se podar, porque você não deu os resultados que você estava esperando. Por favor, não arranque nada sem antes pensar nos desdobramentos e nas consequências de se arrancar uma parte importante dessa plantação. Porque se há uma plantação, é porque cada árvore ali tem o seu valor e a sua importância. E longe de nós, a espiritualidade que arranca pessoas, porque isso inclusive a gente teria que mudar o nome da igreja, porque é um lugar que chama Casa da Misericórdia. Não arranca, pergunta o porquê está, dá as mãos e carrega e leva adiante. Essa é a casa da misericórdia de Deus, Betesda. Mas sim, há a possibilidade da gente se arrancar, da gente se punir e da gente punir os outros. Sim, há um caminho religioso, há uma proposta de espiritualidade que pensa sobre essas bases. A questão é qual que você quer. A questão é qual você quer para a sua vida. E eu não quero repetir o que já repeti nas outras duas vezes. Você pode até dizer assim, não, Evília, é que você não conhece a minha tradição. E para mim é tão difícil. Então vamos trabalhar essa tradição para você conseguir reverter essa lógica. Porque isso aí está sendo pernicioso para a tua espiritualidade, para o teu coração e para a tua vida. Não arranque pessoas antes de se saber o que se passa com elas. E não se mate antes de você saber o que está acontecendo com você. Eu quero muito que você leve isso a sério. Não imponha altas disciplinas a você mesmo antes de você saber como é que está o seu coração. Porque sim, nós temos a capacidade de estar com o coração completamente ferido e não estar conectado com isso. Sim, nós temos a capacidade de estar levando altas feridas na alma. E a gente ainda não parou nenhum momento para pedir ajuda e falar, por favor, me ajuda. Porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que me impede, que pesa, e eu quero me libertar disso. Então não arranque os outros, não se arranque de lugar nenhum, não se exclua, não se mate antes de você perguntar para você mesmo o que é que está acontecendo com o meu coração. Não olhe para o dono da terra, olhe para o agricultor. Porque a espiritualidade do agricultor é aquela que acredita no dia de amanhã. A espiritualidade do dono da terra é aquela que você precisa dar resultados imediatos. Use essa lógica se você quiser no teu mundo de negócios. Jamais na tua vida emocional, porque isso é um atestado de óbito. Segundo, não fique preso no seu passado.
mas também não fuja do seu passado. Porque é o que o agricultor está falando. Ele falou, não, peraí, não vamos arrancar, o que nós vamos fazer? Não, é palavra de esperança. Não desista da vida. Não deixe a vida escorrer pelos dedos. Não deixe a vida secar. E faz o quê? Se mexa. Trabalhe essa terra para ela voltar a produzir. E o que é trabalhar essa terra? Aí é um exercício de coragem. Porque mexer no passado é sempre um exercício de coragem. Escavar a terra é um exercício de coragem. Porque é como se você estivesse pensando o seguinte: volta um pouco na história da tua vida. Olhe para histórias passadas, as histórias que trouxeram você até aqui. Porque talvez ao olhar para essas histórias passadas você vai entender por que hoje você não dá fruto. Porque aconteceu alguma coisa lá atrás, essa alguma coisa lá atrás travou a tua vida de maneira tal que hoje você não consegue mais sorrir. O fruto do sorriso não nasce mais no seu rosto. O que você tem que fazer? Mexer no teu passado. É uma conversa meio de louco, mas você tem que se visitar. Você tem que olhar para aquilo que você já fez. E você tem que olhar para aquilo que já fizeram com você. Porque sim, acredito que coisas que fizeram com você podem sim fazer com que você hoje se torne uma pessoa infrutífera. Não estou falando de que jogaram maldição, fizeram uma macumba na esquina contra você. Acredito nessas coisas não. Mas acredito sim na influência das pessoas na nossa vida, tanto para o bem como para o mal. Acredito sim que uma pessoa que cresceu num ambiente em que as pessoas motivaram, apostaram, acreditaram nele, incentivaram, sim, essa pessoa vai ter uma resposta com a vida. Assim como sei que uma pessoa que cresceu num ambiente que as pessoas falaram, você não vai dar para nada, você é isso, você é aquilo, você não tem valor, você não devia nem ter nascido. Sim, isso também tem um desdobramento e talvez esse tipo de conversa, esse tipo de postura seja a razão da tua secura hoje. Então você tem que voltar atrás e mexer a terra, e o evangelho representado pelo agricultor é exatamente esse convite maravilhoso, encantador, gracioso de você poder mexer no seu passado sem ficar preso nele. Porque talvez para você vai ser muito dolorido, e eu entendo a sua dor, de você falar, Vili, eu não tenho coragem de vasculhar o meu passado. Porque quando eu vasculhar, eu vou encontrar com coisas que eu não quero e com frases que eu não gostaria de escutar. Então, mas essas frases estão aí do seu lado. Se elas estão do seu lado, é porque elas estão acompanhando a sua vida, e as coisas do teu passado você tem que deixar lá atrás, no teu passado. Falaram isso para você? Falaram, então deixa isso lá atrás. Porque enquanto você não entrar em contato com isso e não fizer as pazes com isso, as pessoas falaram lá atrás, mas você está trazendo isso até hoje. E talvez por estar trazendo isso até hoje, você é uma terra seca e uma árvore que não está dando fruto. Então a gente vai revirando a terra e nós vamos mexendo no nosso passado e a gente vai encontrar coisas bonitas, histórias emocionantes, coisas extremamente lindas e coisas extremamente tristes. Por quê? Porque não somos lineares, nós somos oceânicos. Então nós vamos encontrar de tudo. E a gente pode fazer as pazes com tudo isso. A gente pode deixar as coisas no seu devido lugar. Tá, mas e as coisas ruins? As coisas ruins, usando a metáfora da terra, use como adubo. Se você é do interior, você sabe como é bom. Vou falar aqui, vocês não vão ficar bravos comigo, né? Vou falar de um jeito chique. Refúgio de cavalo. Porque eu cresci no interior e a minha casa tinha um quintal muito grande, tinha um pedaço de terra lá que minha mãe deu para mim e eu tinha o meu jardim. Eu adoro flor. Eu tinha o meu jardim. E vira e mexe passava cavalo, boi, e sempre que eles passavam na frente da minha casa e aliviavam as necessidades ali, eu vibrava. Por quê? Porque o refúgio do cavalo, do boi, da vaca, era o adubo do meu jardim. Mexe a terra, joga o adubo, que esse jardim vai ficar lindo. A história da nossa vida é a mesma coisa. Tem um monte de coisa lá que cheira ruim? Tem. Transforma em adubo, mexe a terra e faça da sua vida um jardim digno de ser admirado pelas pessoas.
Porque as tuas histórias tristes não precisam entrar na sua vida como vergonha. Elas podem entrar como uma referência de uma nova postura. E é o que o agricultor está falando. Mexe a terra, vê por que está assim. Toma cuidado, abre o olho, presta atenção como é que isso ficou assim. Porque nada é definitivo. Porque no reino de Deus, inclusive é o que nós celebramos hoje, nós vivemos ressurreições. Securas, mortes e tristezas não têm a palavra final, porque nele nós temos graça, convite de vida e ressurreição. Sim, você pode voltar a dar fruto, porque a morte não tem a palavra final. É a nossa espiritualidade que responde a isso. É a nossa espiritualidade que vai olhar para pessoas aqui hoje que estão extremamente feridas e dizer: olha, eu não sei muito bem o que é que você fez, mas eu sei o que é que você pode fazer daqui para frente com a tua vida. O nome disso é ressurreição. O nome disso é esperança. O nome disso é graça. Você não precisa apagar a sua biografia. A sua biografia é bonita demais para ser deletada. A sua biografia, na verdade, precisa ser muito bem lida, porque seguramente você tem histórias, algumas que talvez você nem lembra mais, e que elas são importantíssimas. Elas seriam importantíssimas para você reescrever a tua história de vida. Todos os seus fracassos, todos os seus erros e todas as suas dores podem entrar na sua vida como um adubo, como uma motivação para você transformar aquilo que hoje não está dando fruto algum. Então não se envergonhe daquilo que você fez. Não, mas estão me acusando. Mas não tem um acusador isento, não tenha vergonha de nenhum deles. Diante do Senhor nós somos todos seres humanos, amados e especiais para Ele. Então não se esconda atrás das suas vergonhas. Não crie cavernas existenciais e não se condene. Porque pode ser que esteja alguém querendo arrancar você fora, mas tem alguém acreditando que algo muito bonito pode nascer a partir da sua vida. Se apegue a isso. Então talvez você esteja se condenando porque você está numa fase de não dar frutos, e eu pergunto para você o seguinte: é tempo de dar fruto ou é tempo de cuidar da terra? Já parou para fazer essa pergunta? Gosto demais do livro do Eclesiastes. Acho que é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto. Ninguém gosta, eu gosto. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para tudo debaixo do céu. E não é que a nossa vida está determinada, mas é que no decorrer da vida nós vamos passar por um monte de coisa. Nós vamos morrer, nós vamos nascer, nós vamos morrer, nós vamos rir, nós vamos chorar, nós vamos acordar e nós vamos dormir, nós vamos ter alegrias e nós vamos ter tristezas. E o Eclesiastes diz: olha, há tempo de plantar, e há tempo de arrancar aquilo que você plantou, há tempo de você cuidar da terra, há tempo de você semear, há tempo para cada coisa debaixo do céu, há tempo de construir e há tempo de destruir aquilo que você construiu. E é tão importante a gente reconhecer o nosso momento para a gente não inverter a ordem. É tempo de destruir e você está tentando construir. Porque você não parou para olhar: qual é meu momento? Não, meu momento é dar resultado, é responder, é dar lucro. Não, isso aí tem a ver com o teu trabalho. Eu estou perguntando do teu momento, das tuas emoções, das tuas dores, o teu casamento. Qual que é o momento do casamento de vocês? Do namoro de vocês, da amizade de vocês? Há tempo de fazer, há tempo de parar, há tempo de se mexer, há tempo de deitar. Não inverta as coisas, para a sua vida não ir se transformando num puxadinho, onde você está forçando situações e forçando momentos. Então, é tempo de dar fruto ou é tempo de cuidar da terra? Só que aí a gente cai nessa crise nossa de que ficar parado é perda de tempo. Não. Entre safra não é perda de tempo. Entre safra é a possibilidade de novos frutos. E você só vai viver novos frutos se você respeitar a entre safra. Eu sei que tem gente que gosta de correr aqui, já correu maratonas, eu já corri muitas maratonas. E quando você está treinando para uma maratona, você tem uma planilha de treinos.
E tem pelo menos 2 dias da semana que o treino, sabe qual é? Day off. Não corra. Agora, não correr é treino. Porque se você correr todos os dias, aí você tem overtraining, você treinou além da conta. Aí você se machuca, tem uma distensão e você não pode correr a prova que você queria. Day off é treino. Day off precisa ser respeitado. Não, vou ficar em casa e não vou correr. Não correr é o treino. Então, entre safra, não é perda de tempo, não. Entre safra é você parar para pensar a quantas anda o meu coração. Entre safra é você respeitar um período da tua vida em que você está questionando o teu coração e perguntando o seguinte: o que é que eu preciso fazer? Será que eu tenho que mesmo dar fruto, ou será que eu deveria estar simplesmente cuidando de mim, falando de mim, indo passear, indo para a academia, sem precisar fazer nada? Sem cair nessa loucura de ter que ficar dando resultado o tempo todo, porque nada frutifica sempre. Responda isso para você, por favor. Se você esquecer tudo que eu te falei aqui hoje à noite, eu queria que você guardasse só essa pergunta essa semana. É tempo de você dar fruto ou é tempo de você cuidar da terra? E vou encerrar fazendo mais uma pergunta para você. Nesse mundo de exigências, onde eu preciso dar resultados, será que você não está exigindo coisas que você não tem condições de produzir? E aí a vida fica mais pesada ainda? Eu pego um pouco mais leve com você e pegue um pouco mais leve com os outros. E não exija que o pé de laranja dê melancia. Porque pé de laranja tem que dar laranja. Melancia, vai lá na melancia. E jabuticaba é no pé de jabuticaba. Não exija frutos que você não tem condições de produzir. Aí você vai olhar e dizer: não, mas é porque o outro lá fez assim. O outro lá não é você. Voltando para o mundo das corridas, é você querer correr na velocidade de uma outra pessoa. Não. Corra na tua velocidade, senão você não chega no fim. Porque eu já tive a experiência de ir na maratona, uma pessoa bem velhinha me ultrapassar. É humilhante. Aí você fala: não, eu vou ganhar. Eu não admito. Não, aquela é a velocidade dela, aquela é a corrida dela, aquele é o fruto dela, o meu fruto é outro. Minha velocidade é outra, meu mundo é outro, minha capacidade é outra, minhas necessidades são outras, minhas habilidades são outras. Não exija coisas que você não precisa produzir. Não, mas me falaram que eu tinha que. Quem falou? Tome muito cuidado com o me falaram, me ensinaram, me disseram. Ok, nos falaram, nos disseram e nos ensinaram muitas coisas. É verdade. Nós estamos aqui hoje com essas coisas. A questão é, tudo isso que te falaram, te ensinaram, te disseram, está certo? É uma capacidade que a gente tem de separar emoção de razão, porque é sempre assim. Não é que eu tenho a minha mãe, eu amo tanto, e ela me ensinou que é assim. E hoje você descobriu que serviu para ela e não serve para você. E para não ferir a tua mãe, você não quer deixar de confrontar ou pensar diferente, você fica seguindo um negócio que não serve para você. É uma roupa que não é sua. É um fruto que você não pode dar. Esse fruto é da sua mãe, essa roupa é dela. E vocês duas têm que aprender a conviver com roupas diferentes. Porque cada um tem uma roupa, cada um tem uma habilidade, cada um tem uma necessidade. E eu não preciso dar fruto que eu não nasci para dar. Então cuidado para você não atropelar os períodos das entre-safras. Cuidado para você não arrancar pessoas. Cuidado para a sua espiritualidade não ser assim tão alta, porque uma hora vai ser difícil andar com você. Inclusive você não vai conseguir mais andar direito, porque você não pode errar, porque você exige certezas e sucessos de todo mundo. E cuidado para você não exigir coisas que você não pode fazer. E para encerrar mesmo, que eu acho que eu já falei demais hoje, existe um fruto que tem muito a ver com graça, que todos nós podemos fazer, independente do nosso momento. Sabe qual é? Ser sombra. Aí você pode dizer assim: não, eu não quero ser sombra de ninguém. Não é ser sombra de alguém, é ser sombra para alguém. Seja sombra para alguém. O que é sombra? Sombra é um espaço de alívio em dias quentes.
Sombra é o espaço onde a gente se recompõe quando o sol está pegando pesado demais. Pois seja isso na vida de alguém. Pessoas que estão cansadas porque a vida está sendo cruel demais com elas. Pessoas que pisaram na bola feio e não conseguem mais se levantar. Seja a sombra, proteja essas pessoas dos raios impiedosos de religiões cruéis e de espiritualidades totalmente diferentes daquilo que Jesus quer. Seja a sombra na vida de alguém. Proteja pessoas com a tua espiritualidade. Não deixe ninguém ser arrancado. E que, através de uma parábola assim tão simples, que a genialidade de Jesus é essa. Ele pega uma figueira e coloca a gente na vida. E faz a gente pensar nas nossas motivações, com os nossos corações e com a vida dos outros. Através dessa parábola, Jesus cura o nosso coração do sentimento de que a nossa vida não tem valor, de que nós podemos ser arrancados. Não, essa parábola nos ensina a viver as estações da vida, de que há tempo para todas as coisas, e em todos os momentos, em todas as horas, Deus está conosco, soprando no nosso coração ressurreição e vida. Amém?